Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 53 de Aprendendo Mais, estudo sobre a graça de Deus. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, texto bíblico base do estudo. Item 3, etimologia da palavra graça. Item 4, definição do termo graça. Item 5, definição de graça, de acordo com a Bíblia de Estudo Almeida, de 1993. Item 6, a graça salvadora de Deus. Item 7, a graça perdoadora de Deus. Item 8, a graça capacitadora de Deus. Item 9, conclusão, considerações finais. Item 10, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No vídeo de hoje vamos estudar sobre a graça de Deus. Sabemos que o termo graça é muito usado no meio cristão, pois é pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas qual seria o entendimento correto da palavra graça? Quais são os segredos espirituais que estão escondidos nesse termo? É o que aprenderemos no estudo de hoje. Item 2, texto bíblico base do estudo. O texto bíblico diz assim: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Do trono da graça fluem a misericórdia e a graça de Deus para o homem pecador. O escritor aos Hebreus nos ensina que devemos nos aproximar do trono da graça com toda confiança. Devemos basear essa confiança no fato de Deus ser misericordioso e ter prazer em perdoar. Ao nos aproximarmos do trono de Deus, receberemos a misericórdia e a graça. A misericórdia, por causa dos pecados que cometemos, e a graça, que nos ajudará a vencer os momentos de adversidades e problemas. Item 3, etimologia da palavra graça. Graça vem do grego, charis. Muitas vezes a palavra graça é também chamada de carisma. Item 4, definição do termo graça. Podemos definir graça como um favor não merecido, pois não depende de quem recebe, e sim da bondade de quem dá. Em se tratando da graça de Deus, é um favor não merecido e que se manifesta em nossas vidas como graça salvadora, graça perdoadora e graça capacitadora. Item 5. Definição de graça, de acordo com a Bíblia de Estudo Almeida de 1993. Bondade excepcional de Deus para com os seres humanos, como pecadores, para tornar possível o seu perdão e salvação. Essa misericórdia imerecida está sempre disponível para aqueles pecadores que creem no Evangelho e obedecem ao Senhor. Os cristãos primitivos usavam essa palavra quando se reuniam e se saudavam. Aqui no segundo parágrafo aqui diz: essa misericórdia imerecida está sempre disponível para aqueles pecadores que creem no Evangelho e obedecem ao Senhor. Mas eu gostaria de enfatizar aqui claramente que misericórdia e graça são coisas diferentes. Posteriormente veremos sobre misericórdia, mas o estudo de hoje é sobre graça. Mas graça e misericórdia não são a mesma coisa. Veremos posteriormente essa diferença. Item 6. A graça salvadora de Deus. Por causa da graça de Deus, nós recebemos as bênçãos e o favor que não merecemos e que nós não conquistamos.
A maior dessas bênçãos é a salvação, que é pela graça, mediante a fé. Somente pela graça de Deus que está em Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos da ira e podemos herdar a vida eterna. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Item 7. A graça perdoadora de Deus. Mesmo depois de convertidos no Senhor Jesus, nós pecamos, porque estamos em um corpo mortal e corruptível. É preciso entendermos que há dois tipos de pecadores: os pecadores não remidos, que são aqueles que rejeitam ou não tomam a decisão de seguir o Senhor Jesus, e os pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando o pecador clama pelo perdão de Deus, com o coração quebrantado e contrito, a graça perdoadora de Deus o alcança, e assim ele recebe o perdão de seus pecados. Item 8. A graça capacitadora de Deus. Deus permite que passemos por momentos difíceis e de sofrimento para que busquemos o trono da graça. É a graça de Deus que nos ajuda a perseverar nos tempos de dificuldade. O Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A graça nos ajuda a viver do modo como Deus quer que vivamos. A graça é o favor e as bênçãos de Deus que nós não merecemos. Graça significa favor não merecido. Temos nossos pecados perdoados e somos salvos, não porque merecemos, mas pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus se manifestou capacitadora na vida de diversos personagens bíblicos. Dentre tantos como Josué, Elias, Eliseu, Davi e Sansão, vamos destacar 3: Moisés, Gideão e Paulo. Número 1. Moisés. Deus disse que seria com Moisés e que seria sua boca e que o ensinaria tudo o que ele haveria de dizer. 2. Gideão. Com apenas 300 homens derrotou o exército dos midianitas que oprimiam os israelitas havia 7 anos. Eles foram derrotados sem o uso de espadas, escudos e lanças. Gideão venceu por causa da graça capacitadora de Deus que estava sobre a sua vida. 3. Paulo. Depois de orar 3 vezes para que o espinho na sua carne fosse retirado, Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Por meio da graça capacitadora de Deus na vida do apóstolo Paulo, ele conseguiu exercer um ministério vitorioso e frutífero na presença de Deus, alcançando vidas em diversas cidades e regiões, e também nos deixando as suas 13 cartas encontradas no Novo Testamento. São as cartas ou epístolas paulinas. Conforme nós vimos no estudo sobre o espinho na carne de Paulo, nós não sabemos o que seria esse espinho, se seriam talvez as perseguições que ele sofria constantemente, se seria uma enfermidade, mas nós sabemos que era algo que o incomodava tanto que ele pediu a Deus para que 3 vezes para que Deus tirasse. Ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na sua carne, mas o que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente a você. Observação: a palavra basta traduz um termo do grego neotestamentário que significa suficiente, trazendo-nos a ideia de que a graça de Deus é algo completo em nossas vidas, e por causa disso nos satisfaz plenamente. A graça de Deus é plena, suficiente e bastante para as nossas vidas. E aqui eu queria deixar uma reflexão muito importante para nós. Não se esqueça, Jesus é suficiente ao cristão. Não necessitamos de nenhum outro nome para depositarmos a nossa fé. Jesus é suficiente para nós.
É Ele quem nos salva, quem nos perdoa, quem nos protege, quem nos guarda e que está conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é o Deus presente em nossas vidas. Jesus é o Deus suficiente. Se nós temos plena satisfação em nossa vida em Jesus Cristo, não há necessidade de mais nada. Não há necessidade de buscarmos nenhum outro nome, como o apóstolo Pedro disse, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Item 9. Conclusão, considerações finais sobre a graça. Graça é um favor que não foi merecido, fruto da bondade e da generosidade de quem dá, pois não espera receber algo em troca. E quando você dá um presente, é quando você dá um presente a alguém sem esperar ou desejar nada em troca. A graça é um ato de amor incondicional, porque não depende da pessoa que a recebe. Deus demonstrou o seu amor incondicional por nós, por meio da sua graça. A graça de Deus se manifestou salvadora quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, pagando a culpa dos nossos pecados em sua morte vicária e expiatória. Ninguém, por seu próprio mérito, consegue apagar os seus pecados e se purificar para herdar a vida eterna. Além da graça salvadora, Deus também nos concede a graça capacitadora, que nos ajuda a vencer todas as aflições e todas as adversidades da vida. Por fim, a graça perdoadora de Deus também se manifesta em nossas vidas quando pecamos e nos arrependemos sinceramente. Com a graça salvadora, nós temos a experiência da salvação. Pela graça perdoadora, somos perdoados quando pecamos em nosso dia a dia, e com a graça capacitadora, Deus nos ajuda a vencer em nossa jornada cristã. Reforçando informações de estudos anteriores. Letra A. A morte de Jesus foi vicária e expiatória. Vicária porque Jesus morreu em nosso lugar, foi uma morte substitutiva. Vicário vem do latim e significa substituto, substituição. E foi expiatória porque a nossa culpa estava sobre ele. Jesus foi punido em nosso lugar, punido com humilhação, derramamento do seu sangue e a sua morte na cruz. É importante entender esse termo. A substituição é igual no futebol, sai um jogador e entra outro. Um entrou no lugar do outro, foi substituição. Foi isso que Jesus fez. Era para nós morrermos, era para nós sermos condenados por causa do nosso pecado. Mas Jesus morreu em nosso lugar, uma morte substitutiva, uma morte vicária. E a morte expiatória é por causa do preço que foi pago. A culpa caiu sobre ele. A morte expiatória está relacionada à culpa. E a morte vicária está relacionada à substituição. Entenda isso, fica fácil entender. Morte vicária de Jesus, porque ele substituiu, porque ele morreu em nosso lugar. Morte expiatória de Jesus, porque ele levou a nossa culpa. Por isso a morte de Jesus foi vicária e expiatória. Letra B. Existem dois tipos de arrependimento. B.1. Atrição. É o arrependimento insincero, que geralmente vem acompanhado de choro. O choro vem por causa do medo da punição ou por causa da perda. O exemplo é a criança que faz algo errado e chora para não receber uma punição dos pais, mas depois vai e faz a mesma coisa de novo. Outro exemplo seria Esaú, que lamentou a perda de sua primogenitura. Ele chorou porque ele sentiu que ele tinha perdido a sua primogenitura, e não porque ele estava realmente arrependido. B.2. Contrição.
é o arrependimento verdadeiro, sincero. Davi disse que Deus não desprezará o coração quebrantado e contrito. Não nos esqueçamos que arrependimento está relacionado à mudança de atitude e não necessariamente à presença de choro. Não há a presença do choro necessariamente. Pode até acontecer, mas necessariamente não há a presença de choro no arrependimento verdadeiro, mas sim a mudança de atitude. Não adianta nada ter choro e não ter mudança de atitude, ser só aquela coisa momentânea. Isso estaria mais relacionado à atrição. Agora, a contrição, ela vai trazer mudança de atitude. O arrependimento, eu fazia uma coisa, mas agora eu não vou fazer mais. Eu mudei de atitude. Esse é o arrependimento verdadeiro, a contrição. Item 10, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Apresentação do conteúdo do estudo, a graça de Deus. No item 2, texto bíblico base do estudo. O texto bíblico diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Item 3, etimologia da palavra graça. Graça em grego, charis. Muitas vezes a palavra graça é também definida, também chamada de carisma. Item 4, definição do termo graça. Podemos definir graça como um favor não merecido, pois não depende de quem recebe, e sim da bondade de quem dá. Em se tratando da graça de Deus, é um favor não merecido e que se manifesta em nossas vidas como graça salvadora, graça perdoadora e graça capacitadora. Item 5, definição de graça, de acordo com a Bíblia de Estudo Almeida, de 1993, bondade excepcional de Deus para com os homens, para que fosse possível o seu perdão e salvação. No item 6, a graça salvadora de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Item 7, a graça perdoadora de Deus. Mesmo depois de convertidos, nós pecamos. Precisamos nos arrepender sinceramente e Deus nos alcançará com a sua graça perdoadora. Item 8, a graça capacitadora de Deus, que nos ajuda a vencer os problemas e adversidades da vida. Vimos a graça capacitadora na vida de Moisés, Gideão e Paulo. Na expressão minha graça te basta, o termo basta significa suficiente. A graça de Deus é plena, suficiente e bastante para as nossas vidas. Ela é completa. Não necessitamos de nada mais a não ser da graça de Deus. E essa graça que também está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus ele é suficiente a nós. Item 9, conclusão. Considerações finais sobre a graça. Graça é um favor não merecido que demonstra o incondicional amor de Deus, o amor de Deus que se revelou salvadora em Jesus. A graça capacitadora de Deus, vencer as adversidades. A graça perdoadora, o perdão de Deus nos alcança mediante um arrependimento sincero, que é contrição, que é diferente da atrição. O arrependimento insincero, presença do choro por causa do medo da punição ou da perda. Ou porque está com medo, ou porque perdeu alguma coisa. Então a pessoa chora. Mas muitas vezes não é um arrependimento sincero. É claro que quem conhece essa sinceridade ou não do coração é somente Deus. Somente Deus conhece o coração quebrantado e contrito. Cuidado com o julgamento. Precisamos ser vigilantes a respeito disso. Deus conhece a sinceridade de cada coração. A morte vicária de Jesus. Vicário significa substituto, uma palavra que vem do latim. Jesus morreu em nosso lugar. Morte expiatória leva a culpa,
lembrar do bode expiatório no dia da expiação, que era aquele dia do perdão. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 53 do tema Aprendendo Mais, estudos sobre a graça de Deus. Não deixe de conferir os estudos indicados na descrição do vídeo e no comentário fixado. Geralmente, alguns estudos que nós indicamos, eles estão relacionados com o estudo apresentado. Então, serão disponibilizados alguns vídeos, facilitados o acesso a alguns vídeos que têm alguma relação com o conteúdo que nós abordamos aqui hoje. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.